inspirada no político para quem Dinho trabalhou. O Mamonas Assassinas fez homenagem ao Geraldo Celestino. Gente, foi uma homenagem, foi uma brincadeira, né? Alguém contou o tempo para o baterista. Nem ele entendeu. Você não pode na moto? Como é que faço pra te agradecer? Só diz obrigado e manda embora. Como faço para te agradecer? Que diabo de pergunta é essa, moça? Eu sou o Dinho, mano. Vagabundo em português. No gratuito, Você gosta mesmo desse garoto, né? ele me excita. Qual é desse beijo? Já se perguntou por que toda cena desse filme tem que terminar com a de um beijo? Mas assim, Japonês fazendo pastel. Clichê. houve um imprevisto, vai dar pra gravar hoje. E aí o Dinho deu um pedido nos caras e falou assim, porra, meu, vamos falar pros caras que não tem estúdio hoje que eu tenho que gravar um negócio aí. O filme mostra eles compondo de improviso. Ah, claro, porque é super normal todo mundo cantar como se fosse ouvindo uma música que está sendo composta na hora. Existe uma lenda que a banda só tinha 2 ou 3 músicas quando fechou com a gravadora. O Rick perguntou pra ele quantas músicas vocês têm. Ah, 7, eles só tinham 2. Eu não sei se é o quadro verdadeiro, mas o Dinho tinha um igual. Inclusive, foi ao enterro do Senna. É louco porque a morte dos Mamonas e do Senna foram as perdas mais impactantes da época, ou talvez da história nacional. Pai, você precisa gravar esse álbum. Após o executivo da EMI descartar os Mamonas, o filho dele ficou com a fita. Chegavam de manhã, se um cantava assim, mina, aí os outros já respondiam, teus cabelos da hora, todo mundo já sabia as músicas. Foi preciso ver filhos, amigos cantando as músicas sem parar para entender o potencial da banda e voltar atrás. A música Sábado do Sol é da banda Baba Cosmic, que o filho do executivo da EMI, Olha só. os garotos até receberam. Olha. Esse Aqui, meio aqui, aqui. Não grava. eles realmente fizeram Tá isso. gravando também, né? Olha a verdade. Tá, tô. Tá gravando, né? Tá aí. Ih, tá estragando. Eu sei que você tá gravando. E eu vou ter que cortar essa parte aqui. Realmente fizeram isso. Ah, então é sobre isso que as mulheres tanto conversam. Não teve jeito. Após algumas cenas dignas de novela mexicana, Eu já disse que palavrão não. Meu pai não comprar disco pro filho, é isso? da onde tiraram isso? Fez nada dirigido. Vamos fazer essas músicas porque a criançada vai gostar. E se a gente pensasse nisso, não ia ter nenhum palavrão nas músicas, né? A gente não visou nenhum mercado, nenhuma faixa etária. E se fosse o público-alvo? Porque o filme não mostra uma criança. Sim, elas se tornaram grande parte do público. Eu era uma dessas crianças que assistia o Gugu, Faustão, só por causa deles. Não grude das crianças. Deixa elas cantarem, seu bom trabalho. O filme apenas toca de leve na concorrência das emissoras pela presença dos Mamonas. Tem certeza que vai repetir a canção sendo assim? O Gugu vai levar os caras. E isso é muito importante na mitologia da banda. Era uma verdadeira guerra. A emissora que tinha eles batia recordes de O audiência. homem me ligou e queria contratar por 3 anos Mamonas exclusivo. Consegue imaginar uma banda com meses de sucesso? Essa escola de idiomas foi fundada em 2007, mais de uma década depois. Deu em cima da minha irmã, mano! Deu em cima da minha irmã! Teletransporte, Deu em cima da minha irmã! Na verdade, a gente gostaria que fosse Beatles, mas quando a gente descobriu que esse nome já existia, ficou Mamonas Assassinas. este momento foi parcialmente baseado em participações na TV. Aí a gente descobriu que já tinha outra banda que virou, era Beatles. Estragar a música dos outros, a gente resolveu estragar a nossa mesmo. A gente fez estragar a música dos outros e a gente resolveu estragar só as nossas. Só que a regra das piadas era muito legal. Ah, brincou com a namoradinha, né? Posso dizer com propriedade, nunca que um pobre deixaria a geladeira aberta por tanto tempo. Fica óbvio que ela mantinha a geladeira aberta para iluminar a cena. E ninguém se preocupa em fechá-la mesmo depois. Alguém conhece, Que isso? não é mesmo? O que acontece com o filme brasileiro? Tô lá na conta. Ele espera educadamente o irmão calar a boca para mandar calar a boca. De quem foi a ideia desse take fora de hora no avião? Só porque eles sofreram um acidente aéreo ou moravam perto do aeroporto de Guarulhos? É totalmente deslocado. A gente vai morar agora. Falei pra senhora que um dia você nunca mais vai ter que pagar aluguel. Isso é muito triste. Não deu tempo para ele morar na casa que comprou para a família. Falei que eu só precisava de uma chance pra fazer isso. Essas aspas são de uma edição da revista Showbiz.
Você carrega a bomba nas costas. As namoradas eram algo positivo e bastante explorado pela mídia. Não entendo por que fizeram isso. São pessoas reais. No filme, elas são vilãs. Como se o filme precisasse de um vilão. Só havia uma reclamação sobre namorados. Atrapalhou um pouco, sim, né? Os caras da van ficavam putos, porque ele levava ela na van, os caras querendo enfiar um monte de mulher dentro da van e tava ela lá, ele podia, né? Chegamos na cena inicial com o discurso do Jim. Em vez de perder tempo com pegação desnecessária, poderiam ter explorado mais a história por trás desse show de Guarulhos. A banda Utopia foi rejeitada anos antes nesse mesmo local e o prefeito fez pouco caso. Um dia a senhora ainda vai pedir pra gente tocar no Tomezão. Mas aí a história se inverte. Aí vamos ver se eu vou querer tocar. Até teve um recorte disso, algumas menções, mas é tão breve e no meio de tanta informação jogada sem conexão que fica meio difícil ligar uma coisa a outra. O que aconteceu é que nesse show, os Mamonas, já consagrados, subiram no palco vestidos como Utopia. Mamonas se vestiram normal, como se fosse uma utopia. E não como Mamonas como o filme mostra. Eles abriram o show para eles mesmos. Este é o motivo do discurso e dá um peso enorme. Mas, tudo bem. Só queria que fosse um comentário. Mas, que sonho! O filme não se dá o trabalho de explicar que o tal sonho premonitório era sobre a queda do avião. Fica por isso mesmo. Se você não Ele conhece tá a lá em história cima. previamente, pode imaginar o sonho que quiser. Até um sonho Lá em erótico cima no fazendo teto. o que você viu até aqui. A banda chegava a tocar em 3 locais no mesmo dia. Era muito bom. Então é comum que uma turbulência estimule esse tipo de sonho. A banda costumava fazer piada de tudo. Não perdoava nada, incluindo queda de avião. Existem muitas relações curiosas. A começar pelo agradecimento a Santos Dumont do CD. Samuel desenhava aviões na adolescência. O negócio dele era desenhar avião. Antes do Utopia, Samuel, Sérgio e Ben formaram a banda Ponte Parece Aérea. um Claro, BT eles não fresco. sabiam que sofreriam um acidente, mas em retrospecto, muito louco. Em 8 meses, os Mamonas lançaram um disco, fizeram um sucesso meteórico e após o último show da turnê, embarcaram no que seria seu último O voo. avião que trazia as Mamonas assassinas caiu numa área de difícil acesso. Estão mortos Imaginei. todos os integrantes do irreverente grupo Mamonas Assassinas. A tragédia não aconteceu na ida, mas na volta do show, a caminho de casa em Guarulhos, da onde surgiram, o que é arrepiante, é como se tivessem cumprido um dever. No dia 2 de março de 1996, uma série de erros levou à colisão do avião da banda com a Serra da Cantareira. Quando o avião estava prestes a pousar, precisou arremeter, e uma confusão de comunicação entre piloto e torre fez o piloto virar para o lado errado, mantendo uma altitude baixa, ele acertou a serra. No dia seguinte, a banda deixaria para Portugal, onde todos esperavam ansiosos o fenômeno brasileiro. Voltando a falar no filme, não adianta culpar a qualidade dos atores. Muitos vinham de musicais e precisavam de emprego. O problema está em quem escalou e não preparou adequadamente para o cinema, que é outra pegada. Tinha tudo para ser um baita filme, porque a história deles por si só já é fantástica e contém todos os elementos necessários. Não precisaria inventar nada. Poderiam até se inspirar em Dois Filhos de Francisco, que é um baita filme. Eu nem sou fã da dupla. Nick Bonadil chegou a se pronunciar. Mas é uma trama que não tem compromisso com a realidade dos fatos. E como retratam ele como playboy, engomadinho, não tem nada a ver, mas nem tudo é ruim. Há um ponto positivo, a banda ser comentada. Eu só consegui encaixar esse assunto aqui no canal por causa do filme. Foi minha primeira banda preferida. E ao contrário do Regis Tadeu, eu acho as músicas geniais até hoje. Pô. Na realidade, naquela época eu não entendia a maioria das letras. Eu me atraía pela irreverência. E eu até achava que Suruba era uma pessoa. Pessoas que elas falam, sou eu, né? Conquista de ser de todos eles, aqui na América. Ui.
Este é Tom Cruise, homenageando um escritor de fantasia que inventou sua religião. Mas nós já vamos voltar nesse ponto. Tom Cruise é o ator com maior bilheteria de Hollywood se você desconsiderar os filmes da Marvel. Todos ficam maravilhados com sua capacidade de arriscar sua vida escalando prédios, pulando de penhascos e pilotando aviões de verdade em seus filmes. Mas sua coragem para fazer essas coisas está intimamente relacionada com sua religião, porque cada vez que Tom Cruise arrisca sua vida, ele está reforçando a principal crença da cientologia. A crença que faz com que ele tenha tanta coragem e ao mesmo tempo seja uma pessoa tão sábia, ele é um Deus. Então, primeiro nesse vídeo, a gente vai entender quem e o que é Tom Cruise. E depois, nós o veremos em ação, no melhor papel de sua vida, o papel de um psicopata. E talvez ele tenha se saído tão bem nesse papel porque ele não tivesse atuando. Talvez ele tivesse apenas sendo ele mesmo. Psicopata Americano é um dos filmes mais polêmicos das últimas décadas. Um filme que conta a história de um jovem de Wall Street extremamente narcisista, vaidoso e que passa a matar pessoas aleatórias cedendo aos seus impulsos psicopáticos. E apesar do filme ser baseado em um livro famoso, o ator Christian Bale afirmou que sua inspiração... Beira, tô trancada aqui. Bateman, protagonista do filme, foi o próprio Tom Cruise. As entrevistas de Tom Cruise, seu olhar vidrado, seu rosto forçado, seu comportamento estranho pareciam se encaixar perfeitamente na descrição do psicopata americano. Em especial, esta entrevista que Tom Cruise deu para David Letterman em 1990. Tom Cruise conta que ele estava pilotando um avião quando, de repente, ele e o copiloto perceberam que só conseguiriam alcançar uma altitude maior se eles desligassem o oxigênio. Então ele toma uma atitude. Ele resolve desligar o oxigênio do passageiro que estava sentado atrás. E ele conta isso. Graças a Deus, 2 ferros pelo menos. Histéricas. E a cena é essa. Obrigado. A vida de Tom Cruise é cercada de mistérios, controvérsias e segredos. Tem um documentário aqui no YouTube genial feito pelo Patrick, está em inglês, mas se você quiser conferir, é maravilhoso, eu vou deixar também na descrição. Mas basicamente, a grande controvérsia que envolve essa figura é a sua religião, a cientologia. E se você quer entender um pouco mais sobre o que é cientologia, nada melhor do que você ir até o South Park, que tem um episódio, mais especificamente o episódio 12 da 9ª temporada, onde explica de forma bem humorada e incrivelmente precisa toda a origem dessa religião. Basicamente, um escritor de ficção científica criou uma religião onde o imperador intergaláctico decidiu acabar com a superpopulação do universo, congelando alienígenas de todo o universo e depois jogando-os nos vulcões do Havaí. Esses alienígenas morreram e suas almas vagaram pela Terra até encontrar os corpos dos ancestrais dos seres humanos. E com isso, o Homo sapiens passou a existir. E Tom Cruise sempre escolheu durante a sua carreira, ele interpretou muitos heróis. Não, apenas 2 vilões. Um vampiro, no filme Entrevista com o Vampiro, e um assassino psicopata em Colateral. E ele interpretou esse personagem de forma perfeita. Todos zombavam dele, dessa questão de ele parecer um psicopata. Ele incorporou isso de tal forma na sua atuação que quando você assiste esse filme Colateral, quando você vê Tom Cruise interpretando Vincent, você realmente acredita que está vendo um psicopata. Então, disclaimer, se você por algum motivo nunca viu o filme Colateral do Michael Mann, de 2004, você precisa agora pausar esse vídeo e ir assistir esse filme, me agradecer por ter te indicado a assistir esse filme e depois retornar para essa análise para você me agradecer novamente pela análise, porque realmente existem muitas coisas interessantes nesse que é um filme genial, um dos melhores filmes da década de 2000. Agora, antes de entrarmos profundamente na análise desse filme, uma coisa que não é spoiler nenhum é a qualidade das outras tecnológicas desse, começando em 2005, todos nós temos filmes, temos como ficou
bem maior graças ao meu cupom e aos descontos que já estão no site. Quando você clica no link ou escaneia o QR Code, o cupom Jurandir é aplicado automaticamente. Você não precisa aplicar lá no checkout, porque ele já vai aparecer. Mas se você seguir por outro caminho, então coloca lá no checkout o cupom Jurandir e aproveita as promoções da Insider para esse começo de 2025. À primeira vista, o thriller de 2004, Colateral, dirigido por Michael Mann, pode parecer apenas mais um filme de ação pura, mas entre suas cenas de ação há uma história bem construída de transformação pessoal ao longo de uma única noite aterrorizante. Um motorista de táxi, Max, é feito refém por um assassino de aluguel e forçado a levá-lo por Los Angeles enquanto elimina os alvos da sua lista. Essa premissa coloca o antagonista e o protagonista, ou seja, o vilão e o herói, em constante relação, fazendo com que um aprenda com o outro. Sim, o roteirista Mas o burro vai e o sair daqui. Michael Mann fizeram aqui um trabalho genial, nos mostrando um dos melhores vilões da história. Alguém em muitos sentidos parecido com Anton Chigurh, um homem frio, um psicopata, sem passado, guiado por uma necessidade de terminar seu trabalho a qualquer custo, mas mesmo assim, através de um personagem assustador, interpretado com perfeição por Tom Cruise, o sonhador protagonista Max, interpretado Oh, meu Deus, por é difícil. vai ter a mudança que ele precisava na sua vida. Por estranho que pareça, tudo o que Max precisava era de um psicopata na vida dele para ele finalmente começar a viver. Todos nós temos sonhos e desejos de coisas que a gente gostaria de alcançar, mas normalmente a gente se vê não tomando os passos necessários para realizar esses sonhos. E bons personagens, eles refletem essa realidade. John York, no seu livro Into the Woods, que é um livro onde ele explica sobre técnicas de escrita, especialmente dos 5 atos, ele fala o seguinte: esse conflito entre quem o personagem é e quem ele quer ser é o presente da vida real para o Greg. Os escritores sempre souberam que quando seus personagens agem de forma contrária ao que eles aprovam, mentem, sabotam a si mesmos e geralmente agem em desacordo com suas crenças conscientes, eles se tornam muito mais interessantes. Olha o ferro que tem aqui, velho. Nem percebi. Em Colateral, essa contradição é imediatamente aparente no protagonista Max. Max não é um taxista típico. Na sua primeira cena, vemos o contraste entre ele e os outros taxistas. O roteiro diz: alguns são mal barbeados, contando histórias, contando dinheiro. Um deles sobe no banco do passageiro para gritar pelo teto para o seu amigo, derrama café, não se importa. Não Max. Seu táxi é estiloso. Entre os taxistas, ele é a GQ, que é uma revista de estilo masculino. Logo descobrimos que isso ocorre porque Max não se considera um taxista. Obrigado pela sua candidatura, mas você não é rápido o suficiente pra gente. Não sou rápido o suficiente. Tá achando que tirou um coelho da cartola, é? A gente também toma Red Bull. Deu ruim. Red Bull te dá asas. Viva um verão extraordinário. Ready? Adoro Vale Pedágio, só pode ser pago via meios eletrônicos, como a TEC. Conheço o VPO da Vila Go. Essa é a fachada de Max. Ele se vende a sua imagem como sendo uma pessoa diferente, um cara que está nisso temporariamente, que é, na verdade, um empresário de Red Bull, inovações. Tudo isso, na verdade, é temporário. Aqui vemos a contradição de Max totalmente exposta. Ele quer ser dono de uma empresa de limusinas de sucesso mais do que tudo, mas ele está dirigindo táxi e inventando desculpas há 12 anos. Essa é a falha, a fraqueza do personagem. O protagonista começa apegado a uma mentira, uma fachada, a ideia de si mesmo que ele quer que os outros vejam. Uma ovelha de cartola. Está seu interior, a parte que ele deve aprender a abraçar e se tornar. Uma ovelha de cartola aí. Max não tem coragem de mudar sua vida, de De realizar mesmo. seus sonhos, de buscar algo a mais para ele. Like Ele de tem mesmo. emoções, mas não corre atrás delas. Ele se esconde atrás de um discurso e se ele nunca encontrasse com Vincent, ele envelheceria e se aposentaria falando dos planos que teve e que nunca foram. Olha como é que tá essa merda aqui, ó. Um homem bem vestido,
de ação que joga com suas próprias regras, ele é o oposto de Max em quase todos os aspectos. Quando Max pega Vincent e concorda em ser seu motorista naquela noite, ele não faz ideia do que realmente Pra completar aqui, ó. Para Tom Cruise fazer esse filme, ele teve um treinamento físico intenso, mas também um treinamento psicológico intenso, usando aquilo que é conhecido como The Method, ou o método de atuar. Basicamente, o método de atuar consiste em ele é usado por muitos grandes atores. Daniel Day-Lewis é um dos que mais utilizam e foram bem seguidos com esse método. Basicamente, consiste no ator fazer isso dentro e fora das gravações. Dentro e fora das gravações, durante o período em que ele está tendo que interpretar esse personagem, ele vai ser o personagem. Com as pessoas ao redor, com a família, onde quer que ele esteja, ele vai viver esse personagem. E Tom Cruise fez isso. O problema é que o personagem dele era um psicopata. E ele chegou ao ponto de perseguir um assistente de direção do filme e sabia cada passo desse assistente. Michael Mann, que é o diretor, ele contou o seguinte numa entrevista: sabíamos que o assistente de direção ia à academia 3 manhãs por semana e que ele chegava cedo ao trabalho, às 7h30 da manhã. Sabíamos onde ele estacionava e esse era o lugar para pegar, porque havia uma entrada e 3 saídas. Isso é uma boa técnica de espionagem. Sim, durante as gravações, Tom Cruise virou um psicopata, ou talvez tenha exercitado um pouco mais a sua psicopatia. Mas o fato é que isso o ajudou a entregar a melhor atuação da sua vida. E embora essa seja claramente a pior noite na vida de Max, também é de muitas maneiras a melhor. Como Vincent é tudo o que Max não é, ele o força direta e indiretamente a se defender e a fazer coisas que nunca pensou que conseguiria. Mais tarde, o chefe de Max liga pelo rádio. Para fazê-lo parar de ligar, Vincent se passa por uma autoridade e incentiva Max a enfrentar. Opa, achei outra entrada. Foi demais, filho. E isso o força a se defender de seu chefe abusivo. And next time you pull on your shit, I'm gonna have to stick this yellow cab up your fat ass. Com o tempo, Max até começa a enfrentar Vincent. E quando visitam a mãe do Max no hospital, a profundidade da fachada de Max é exposta de forma embaraçosa. Durante toda a primeira metade do roteiro, Vincent está destruindo a fachada de Max e provocando a mudança do seu eu interior. Vincent é mais do que um homem nessa história. Ele é uma ideia, um conceito. Esse personagem representa a vida tentando fazer você agir. Quando tudo está confortável, de repente surgem os problemas. E você precisa se adaptar. Aliás, essa é a palavra-chave nessa história: adaptação. Não. Essa Não. perspectiva Não. darwiniana é a filosofia de vida. Não. Ele acredita que Nananina não. Nananina não. conseguiu evoluir. Eu me demito. A cidade, a violência, se Eu me demito. um homem extremamente violento, enquanto Mano, Max não. representa Eu a desisto. Eu completamente desisto. passiva, que não se adapta, que precisa Alisson, de verdade, tanta sua apenas de paixão, ou forças o que eu acho? exteriores, que precisa da dor do sofrimento. Eu achei diamante. Mudanças necessárias na sua vida e finalmente se adaptar. E isso começa a acontecer na vida. Ah, mano, fala sério, mano. Eu não tenho picareta ainda não, velho. Tá difícil, tá difícil. Um bandido que vai lhe passar a lista dos alvos para serem assassinados. Mano, eu achei diamante, brincando. Minha missão era fazer uma armadura de ferro completa, velho. E no meio do caminho eu achei diamante. Veja que ele começa a repetir o mesmo discurso de Vincent. Ele consegue agora reproduzir um pouco dessa personalidade desse assassino. John York também diz o seguinte sobre esse ponto, que é o ponto médio da história. À medida que a história avança e a necessidade de substituir o desejo, os traços que ajudam o personagem a sustentar sua aparência externa são lentamente transformados pelos bons anjinhos dentro dele. A necessidade torna-se consciente no evento catalisador, é abraçada no final do segundo ato, e no ponto médio,
triunfa pela primeira vez. O subconsciente foi trazido à superfície para assumir o controle. O que ele está tentando explicar pode parecer complicado. Mano, na verdade, minha missão mesmo era achar diamante. Mas ele só começa a Eu ia quebrar o diamante, velho. E eu achei do nada o diamante. Do nada eu achei diamante. Eu não quero dar uma de coach aqui, mas é verdade que muitos de nós Eu não queria achar diamante, eu achei diamante. necessários para realizar os nossos sonhos. Que às vezes são os problemas que fazem com que a gente tome alguma decisão. Algumas pessoas não podem realizar os sonhos, os projetos que têm na sua vida, a não ser diamante. que cheguem no fundo do poço, quando acabam todas as possibilidades, quando perdem todas as pontes que as conectavam a outras chances de fazer algo na vida, é ali nesse momento onde todas as Nossa, tá completar e fazer umas dor de ferro. fazer algo para realizar os seus sonhos. E é Moleque, eu achei uma ravina. então, a gente Eu preciso mais. aqui é de trabalhar esse protagonista, que é um personagem que ele está estático na vida, coloca em contato com um vilão que é o extremo oposto e faz com que esse protagonista vilão e seja forçado pelo próprio vilão a mudar a sua vida. Ou seja, Eu ganhei agora porque deveria agradecer porque você entrou no seu carro. Mas vamos dar um passo atrás, pra gente olhar um pouco mais perto. Esse Mano, outro diamante ele tem. Meu Deus. Por que Tom Cruise era o cara Outro diamante. Veja novamente essa cena. Meu Deus, eu achei outro diamante, velho. Tá sendo um dia. Essa única frase. Outro diamante, eu achei brincando, velho. Uma manipulação absoluta da verdade que faz o público perceber que as próximas 1 hora e 40 minutos serão moldadas à vontade deste homem. Mas o que nos molda também? O que torna Vince um dos vilões mais assustadores da história do cinema? Vestido com simples terno cinza e com o cabelo bem cuidado, Ele tá pegando os ferros. ele fala as coisas de forma tão objetiva. Não, 2 diamantes. Se eu chamar de diamante, eu faço a picareta. Meu Deus. Esse mundo tá muito bom. Só preciso de carvão. Conta uma história que vai servir de foreshadowing para o seu próprio final. De 2, 4 ferros. Vincent leva Max para um clube de jazz, mesmo após Max admitir que não gosta de jazz. Enquanto os dois assistem, Por enquanto pegar o seu carvão. Vincent transforma a experiência numa razão para monologar sobre Acabou os carvões. ele fala filosoficamente sobre como o jazz Não acabou não, só acabou os gravetos. sem se importar Mas que dá, com a ó. melodia, Dá pro movendo-se caixa. dentro da música. Agora vamos descer. E conta uma história sobre Miles Davis. Meu Deus, cara. Ele fala em especial chama a atenção. Não. Achei negócio de guarda. Então, agacha, pelo amor de Deus. Absurdo no seu música, quando ele estava absurdo no seu trabalho, ninguém poderia interromper. Se o fizesse, levaria uma grande bronca, um disporro, porque esse Senhora, homem, isso, né? ele era extremamente focado no seu trabalho. Enquanto ele está falando isso, Vincent começa a fazer o seu trabalho. E a gente descobre que o Daniel é a próxima vítima. Engraçado, até agora passou muito. Miles Davis, um homem absoluto no seu trabalho e que não quer ser interrompido. O único problema é que seu trabalho não dá pessoas. Isso daqui é uma característica muito comum de criminosos, em Não. especial de psicopatas, Não. que é o disco Não. Peraí. Merece aqui, velho. com relação à vítima. Nada é pessoal. Você tá De simplesmente novo. fazendo o seu trabalho. Albert Camus, no seu livro A Peste, conta de uma cidade que ficou devastada por uma praga e em determinado momento do livro ele fala que a quantidade de corpos era tão grande que as pessoas simplesmente pararam de se importar. Ele diz o seguinte: mas que são 100 milhões de mortos? Quando se faz a guerra, já é muito saber o que é um morto.
E já que um homem morto só tem significado se o vemos morrer, sem milhões de... Faz o L, faz o L. Bebê faz o L. O L, calabresa. Ali em cima é ouro. É, calabresa faz o L. Faz o L, faz o L, faz o L. Mas algo interessante acontece. Vincent passa tempo demais com Max. Não é apenas Max que está aprendendo algo com Vincent. Parece que Vincent tem algo para aprender com Max. Ele não sente empatia, ele sente respeito por Max de alguma forma. Então, a gente tem essa, que é a cena mais linda desse filme. E, infelizmente, por questão de direito autoral, a gente não vai conseguir colocar a cena completa. Na versão para os membros, vai ter a versão completa e também a versão para os membros não tem anúncios. Mas não. Eu vou colocar um trecho aqui, que na verdade... De novo, vai de novo. Você tem uma ideia da beleza dessa cena. Não, eu gostei, mas cadê o cheiro? Muito cego também. Olha, tem um diamante ali. Andar lento, porque tem alguma coisinha ali, ó, abençoada. Levou 2 meses. Graças. A versão para os membros não tem anúncios, mas eu vou colocar pegar um trecho aqui, que na verdade é temporal, para que você tenha uma ideia da beleza dessa cena. Só falta mais um ferro. Vamos para esse lado aqui. Levou 2 meses para eles treinarem esses coiotes para fazerem essa cena e no final não deu certo, porque coiotes não podem ser domados. Então eles tiveram que puxar esses coiotes com uma corda e depois remover a corda nos efeitos especiais. Esse coiote é a metáfora perfeita para Vincent, um espírito selvagem, indomável, um caçador que odeia a cidade, mas assim como o coiote, se adaptou. Talvez essa seja a metáfora perfeita para o próprio Tom Cruise. Alguém que se desafia constantemente, que assim como Vincent está sempre lutando para sair da zona de conforto, alguém que busca a excelência do seu trabalho. Infelizmente, na vida real, esse trabalho me envolve estar matando pessoas durante a madrugada, porque eu realmente acredito que Tom Cruise seria muito bom nisso também. Ele passou meses treinando o Mozambique Drill para esse filme. O Mozambique Drill é uma técnica... Ó o ferro ali em cima, ali, tá vendo? Ó o ferro aqui no ferro. A técnica consiste em disparar 2 tiros no corpo seguidos por um tiro na cabeça. Tom Cruise se queimou muito com isso. E uma das cenas de combate mais geniais do cinema é esta. Pegamos. Vai pro caramba. Pegamos. O que você deve estar pensando? Depois de muito tempo. Resignação silenciosa enquanto ele caminha até uma cinta e se deixa cair. Max senta-se do outro lado e Vincent simplesmente olha para a Aí, ó, Zé. Toma. A armadura completa,
Chupa!